restrição de direitos fundamentais e a distinção entre o problema e a restrição de direitos, necessariamente, toca a temática de limitação de liberdade. É inevitável. Falar em limitação de liberdade nunca vai se tornar um tema fora da roda. Em todos os temas desse colóquio, eu vi sinais de limitações de liberdade. Limitação de liberdade na redução de férias, de tempo, na forma de consumir, na imposição de controle e fiscalização. Veremos limitação de liberdade com o professor Cláudio, com o professor Marcelo. Vimos restrição de liberdade com os professores Adriano, Anderson. E por que isso? Porque vivemos respirando essa relação contratual. E tem hora que a corda vai para um lado, mas tem hora que ela tem que ser puxada. O colega comentou ontem até que ponto pode existir essa intervenção, até que ponto ela não vai gerar um totalitarismo. Eu acredito na intervenção. Tanto é que escrevi um livro sobre o direito contratual e a intervenção do Estado. Mas eu não acredito numa intervenção absoluta. Nem acredito que ela deva ser absoluta. Não pode ser absoluta. Eu acredito também que, por não existe na Constituição brasileira, não existe no Código Civil brasileiro, não existe na Constituição portuguesa, não existe na Constituição espanhola, a terminologia autonomia privada. A autodeterminação, ela está ali implícita, mas ela não é conceituada, o que acaba prejudicando demais a compreensão dessa restrição da liberdade. E aí um problema que o Brasil vive, e é um medo quando eu proponho esse tema, eu confesso aos senhores, um grande medo, a judicialização das relações privadas. Quando eu falo da aplicação dos deveres às relações privadas, eu morro de medo só de falar. Porque todo mundo vai falar, e a judicialização? Então, é preciso entender isso academicamente, do ponto de vista científico, como estabelecer interpretações. Aqui, a base dessa sugestão interpretativa do texto é a partir da solidariedade. A autonomia privada como expressão da liberdade, ela já vem sendo estudada há muito tempo por civilistas e constitucionalistas. Agora, avaliar quando e como pode ocorrer restrições a essa autonomia é que é o mais importante. Entrando propriamente dito no tema restrições, as restrições elas surgem porque a implementação de direito fundamental entra em conflito com outros direitos. Ou pode ser que entre em conflito também com até princípios constitucionais. Nesse ponto, vai existir uma separação entre a restrição meramente pautada na constrição de um dever, o dever prestacional, e a conexão dessa imposição com o dever. O que eu sustento aqui no texto é que nem toda restrição implica por si só a imposição de um dever fundamental. Então não dá para confundir a restrição com o dever. O tema que eu desenvolvi aqui fora, os alunos da graduação, que aqui estão presentes, foi se é possível aplicar restrição à publicidade voltada para criança e para adolescente. Seria possível limitar, tocar na liberdade daquele que coloca um produto no mercado? Como isso seria possível? Porque falar em limitar exageradamente, sem partir por aqueles requisitos que o senhor acabou de apresentar, é necessário, é adequado, seria proporcional, talvez seria invadir demasiadamente a vontade do empresário. Seria falar, olha, a partir de agora não vai ser mais possível o consumo de Coca-Cola. Vamos adotar o critério do professor Adriano? Todos aqui nessa sala sabem o mal que uma Coca-Cola faz. E a criança entende? Então, o pai, a mãe, tem um dever fundamental de não submeter a criança a esse produto. O professor Anderson tem uma técnica, cada um tem a sua. O professor Anderson tem uma técnica de colocar um pouquinho de sal na Coca-Cola para filho. Eu tenho
Deu certo. Deu certo, nossa, tá sem ideia pra me ajudar. Isso foi programado. Eu falei pra ele que eu ia falar do tema, que eu ia falar da restrição, ele ficaria em pé e falaria que deu certo. Isso é um dever fundamental de ajudar a colega. Solidariedade é relação privada. Eu tenho uma prima nutricionista, ela me deu uma sugestão, eu ainda não tenho filho, mas quando tiver, ela me deu a sugestão que seria: quando você passar pela situação do seu filho, desejar tomar uma Coca-Cola, faça o seguinte: dê uma Coca-Cola quente para ele. Balança um pouquinho e entregue. Que mal. Depois, professor Anderson, essa criança pode, quando for plenamente capaz do exercício dos atos da vida civil, ingressar com uma ação indenizatória. Comentamos ontem, e aí, na minha linguagem simplista, eu fui mal compreendido, que essa pessoa vai ingressar com uma ação indenizatória, vai pedir perdas e danos, vai pleitear dano material, dano moral, e pode, inclusive, utilizar da ferramenta a teoria da perda de uma chance. Ela perdeu, quando criança, a chance de sentir o sabor de Coca-Cola verdadeiro, sem sal. Tem dever fundamental nessa relação entre pai, mãe, ao apresentar um produto alimentício ao filho. Essa questão da restrição da publicidade voltada aos alimentos ao público infantil, ela é perigosa, porque ela pode avançar demais na livre iniciativa. Mas, dentro do critério subjetivo de ponderação aqui, note, a linguagem ponderada, proporcional, ela é ainda discutida no nosso conceito, nós não chegamos a um denominador final. Até agora, nós temos um conceito, mas ele pode sofrer uma mutação. Ela não pode ser confundida com a ponderação